Os profetas, ele tinha sempre um moço que o acompanhava. E diz a palavra de Deus, querido, que Eliseu, ele acompanhava. E ele era um dos moços de Elias. E ele via, queridos, Elias fazer muitos prodígios. É igual nos tempos de hoje, que às vezes você vê um profeta, você vê um pastor. Nós temos que acompanhar aquele que está com Cristo. Porque se você acompanhar aquele que está fora, a tendência é morte. É por isso que tem muitos hoje no tráfico de droga, querido, onde nós levamos a palavra ali toda segunda-feira com o evangelista ali, a pastora Luciana. Nós fazemos isso há quase 15 anos. Toda segunda-feira nós saímos das quatro paredes e vamos para, querido, levar a obra, a palavra de Deus no tráfico de droga. Cada um escolhe onde quer, mas o nosso foco é mais no tráfico. Você pode perguntar por que, meu pastor? Porque lá eles estão doentes mais do que os que estão fora. Eles estão precisando. Aleluia. E diz a palavra de Deus, querido, que aquele homem, ele via Elias fazer muitos prodígios da palavra de Deus. E ele o acompanhou, querido. E chegou uma hora, querido, que ele estava preparado, querido. E ele sabia que Deus ia tomá-lo. Ele não ia ver a morte. E ele ali, querido, ele pede um dos seus filhos. Filho, por quê? Porque estava na escola de profeta. Filhos espirituais. Como o nosso pastor tem muitos filhos, eu tenho muitos e muitos filhos espirituais também, querido. Aleluia. Filho não é só filho de sangue, é filhos espirituais também. E diz a palavra, Diácono Carlos, que eles estavam ali, querido. E Elias pergunta a ele, aleluia, glória a Deus, o que tu queres? E ele faz uma pergunta difícil, meu pastor. Ele diz que ele queria porção dobrada. E Jesus está perguntando esta noite para um de nós aqui: o que é que tu queres esta noite? Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui como instrumento. Aleluia, eu estou aqui para ser um mensageiro da palavra de Deus no século 21. E Deus está perguntando esta noite: o que tu queres? E ele falou, porção dobrada, meu Senhor. E ele fala, pedir isso é difícil, mas quando subires a minha capa, vai cair lá de cima e você pega a minha capa e vai vir porção dobrada sobre você. E diz a palavra de Deus, querido, que Elias sobe num carro de fogo. E ele subindo num carro de fogo, queridos, aleluia, ele pega a capa e veio porção dobrada sobre ele. E Eliseu começou o seu ministério, que levou 50 anos, meu pastor. E o ministério de Eliseu foi grande. Um dos ministérios, querido, das palavras que nesse instante o irmão falou, foi dessa viúva, querido, o que eu ia citar nesse texto. Essa viúva que ela estava necessitando, ela estava precisando. Foi um dos trabalhos, um dos começos do profeta Eliseu, querido. E aquela viúva, querido, ela estava necessitando naquele dia, porque ela tinha perdido tudo. E ele pergunta, o que tu tens? E ela disse, eu não tenho nada a não ser. E Jesus está perguntando esta noite, o que é que tu tens essa noite? O que você veio trazer aqui essa noite? O que você veio buscar aqui essa noite? Deus está falando esta noite com a igreja. Deus está vivendo a igreja essa noite, meu pastor. E está perguntando, o que é que tu tens essa noite? Aleluia, glória a Deus. Ela disse, eu não sei, querido. Imagine um pouco de óleo. Eu não sei o que é que você tem em sua casa. Talvez em sua casa você pode me falar, eu sou cristã, aleluia, eu congrego, mas meu marido não congrega, meu filho está nas drogas. Você pode falar, a minha filha está na prostituição. Eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite, mas Deus está perguntando esta noite, o que é que tu tens? Entrega nas minhas mãos, porque eu vou liberar bênção esta noite. Não olhe para o pregador que eu sou voz cinza, sujeito a cair qualquer hora, mas olhe para a pregação. Aleluia! E diz a palavra, meu pastor, aleluia, que aquela viúva recebeu a vitória. Aleluia! Ela recebeu a vitória. E foi muitos prodígios que fizeram Eliseu, queridos. E Eliseu era um homem diferenciado, um homem de oração, porque o segredo está na oração. E muita gente não sabe. O segredo está na oração, querido. E
diz a palavra de Deus que ele tinha um moço, querido. E todos poderiam falar, o moço era chamado Geazim. Mas Geazim, querido, ele se vendeu, ele se trocou, e ele, querido, deixou de ser um moço. Aleluia. Tem muita gente que está se vendendo, meu pastor, está se trocando. Muitos estão se vendendo por um copo de cerveja, outros estão se vendendo, querido, por mulheres, e outros, querido, estão se vendendo. Deus está falando esta noite, não vem da tua promessa, não vem da tua promessa, não vem da tua promessa, porque tem gente, minha pastora, que está vendendo uma promessa, meu evangelista Claudemar. E Deus está falando esta noite com a igreja. Chama a igreja atenção essa noite. Deus está vivendo este lugar aqui, ó, que tem gente vendendo uma promessa. Tem gente até pensando, eu vou sair da igreja. Se você sair é pior, queridos, porque o mar abafa. E diz a palavra de Deus, querido, que Geazim já era, e veio outro profeta, porque todos tinham moço, eles andavam com moço. Diz a palavra que Geazim, querido, porque ele se vendeu, ele ficou com lepra. E tem muita gente aqui, Deus está falando comigo esta noite, é cristão, faz tudo o que está pedindo, mas porém é leproso. Aleluia, glória a Deus. Você pode me perguntar, mas que lepra é essa, meu pastor? A lepra do orgulho, a lepra da infidelidade. Essa lepra está lhe deixando no chão, essa lepra está lhe deixando, está acabando com você. E Deus chama a atenção da igreja, que Ele quer tirar essa lepra, porque se não arrancar essa lepra, ele não pode trabalhar na tua casa. Aleluia! E Geazim, meu pastor Edevaldo, ele já foi, já era. Ele ficou leproso, andava com o homem de Deus. E tem muitas das vezes nós estamos andando com pessoas erradas. E Deus está chamando a atenção da igreja. Geazim, o homem que andava com o profeta. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra. Eu estou dando uma pincelada para você entender primeiro os prodígios que fez Eliseu até chegar na palavra que a gente quer, queridos. E diz a palavra de Deus que ele, querido, ficou leproso só porque mentiu, queridos. Naquele tempo não era o tempo de hoje, porque hoje nós vivemos na graça. Naquele tempo na pecuária na hora, era morte certa, e ele ficou leproso. E tem gente aqui esta noite, aleluia, Deus está falando com você nesta noite, que Ele vai lhe curar dessa lepra. Ele vai tirar essa lepra, porque tem muita gente que tem um espinho na carne. Tem gente que tem um espinho na carne, meu pastor. E esse espinho na carne precisa ser tirado, porque se não tirar esse espinho na carne, Deus não trabalha, meu pastor. Às vezes, muito da gente, aleluia, glória a Deus, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser o que for, mas se não tiver na posição, Deus não libera a bênção. E essa noite, a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne, aleluia, que você tem que ser, aleluia, curado esta noite, tem que ser arrancado, porque se não arrancar esse espinho que tem na carne, Deus não pode se revelar para você, meu pastor. Aleluia, glória a Deus. E Deus está chamando a igreja a atenção nessa noite. Porque eu me lembro muito bem, queridos, que minha bisavó, querido, era dona de um terreiro de candomblé. Há muito tempo, minha parentela, 99%, querido, era de dentro de terreiro. Não tinha ninguém que fosse, eu digo, católico, evangélico, todos eram do terreiro, queridos. E eu me lembro muito bem, querido, nos anos 80, quando ela aceitaram Jesus, queridos. Porque a palavra de Deus diz, quando a gente aceita Jesus, será salvo tu e tua casa, meu diabo. E ela ali aceitou Jesus, queridos. E eu já vi muitas e muitas coisas, queridos. As entidades destelhavam o telhado dela, a gente vendo, a gente já viu, queridos, aleluia, os netos. A gente já viu roupa dançar sem ninguém dentro. Já viu, queridos, aleluia, sapato andar sozinho. Aleluia, que o corpo não suportar, rupiar, não aguentar da presença maligna. E também tem a presença de Deus que é diferente. Deus está chamando a igreja a atenção aqui esta noite. Aleluia, para ficar na posição. Porque Deus, Ele vai arrancar esse espinho na carne. E diz a palavra que Geazim já foi.
E ele vem outro moço da escola de profeta para Eliseu, querido.